Gente, eu quero falar um pouquinho agora de PEC da anistia, porque o relator da proposta, o deputado Paulinho da Força, afirmou que quer votar ainda nesta semana o projeto. E a gente vai entender agora com a Nelly se isso seria possível, porque parece que o texto que ele está elaborando não tem a concordância nem do PT nem do PL, né, Nelly? Como que ele vai chegar ao meio de caminho? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, o deputado federal Paulinho da Força, ele que é relator, então, desse projeto da anistia aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e que poderia, então, beneficiar até mesmo o chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe, o deputado tem tentado construir um texto que seja meio termo, ou seja, que não se trate de uma anistia ampla, geral e restrita, como quer então a oposição ao atual governo, o grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que, por outro lado, acabe não atentando contra, então, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos manifestantes responsáveis pela depredação, mas também esse núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado. Eu conversei agora há pouco com um assessor do Partido Solidariedade, e afinal de contas, Paulinho da Força é presidente dessa sigla. O partido tem apoiado toda a mobilização de Paulinho da Força no sentido de construir esse texto que seria um meio termo e, até o momento, o partido também tem dado todo o respaldo para que Paulinho da Força venha a fazer, então, essas reuniões que ele está fazendo nos últimos dias, no sentido de construir um texto com a colaboração de diversos participantes da política brasileira. A gente destaca que Paulinho da Força já teve reuniões com Michel Temer, ex-presidente da República, com Aécio Neves, o deputado federal, ele que já foi inclusive presidente da Câmara dos Deputados e foi candidato à presidência da República em 2014, e durante essa segunda e essa terça-feira, ou seja, durante os dias de hoje e amanhã, Paulinho da Força vai continuar se reunindo com lideranças políticas aqui em Brasília, principalmente aqueles políticos do chamado centro, do centrão, no sentido de construir um texto que seja mais palatável, que consiga então tramitar de melhor forma na Câmara dos Deputados. O próprio Paulinho da Força já afirmou que uma anistia ampla, geral e restrita é impossível de ser aprovada no Congresso Nacional. E ele pediu também a um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, para que ele coloque a mão na consciência e acabe então permitindo toda essa deliberação, essa tramitação do projeto no Congresso Nacional sem nenhum tipo de influência junto aos parlamentares do Partido Liberal. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, respondeu nas redes sociais, dizendo que colocou sim a mão na consciência, afirmou que não se distanciou, não se ausentou do Brasil à toa para votar, para apoiar um texto que ele considera como indecoroso e infame. Portanto, essa resistência por parte do Partido Liberal continua acontecendo, não apenas por meio do deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas também já há críticas públicas dos deputados Sóstenes Cavalcante, ele que é o líder do partido na Câmara dos Deputados, também o deputado federal Zucco, todos eles fazendo críticas e dizendo que não vão apoiar esse texto que agora então Paulinho da Força está relatando, e mais do que isso, trabalhando com lideranças aqui no país no sentido de construir então o teor dessa medida. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. O Alangani, o deputado Paulinho da Força tem um desafio grande pela frente, porque ele quer chegar ao meio de caminho e ele está falando principalmente sobre redução de penas, viu, pessoal? A anistia ampla e restrita já foi praticamente, digamos assim, excluída por ele como uma possibilidade para essa proposta. Só que o PL não quer dessa maneira, disse que é preciso avançar um pouco mais. Só redução de pena não seria suficiente. Pro PT, as reduções de penas que têm sido aventadas pelo deputado Paulinho da Força também são desagradáveis. Alguém vai ter que ceder, Gani. Pois é, e o desafio dele se torna muito maior numa semana que provavelmente vem mais sanção
pelos Estados Unidos por aí, né? A gente já viu no dia de hoje, né, se estendendo a mais pessoas, deve vir mais sanções. E aí, como é que fica aí o deputado, né? Pode ser até em relação a ele, a gente não sabe, né, como é que vai reagir os Estados Unidos nesse tabuleiro. Agora, de qualquer maneira, eu vejo, Evandro, que o próprio Centrão não gostaria de uma anistia geral e restrita a Jair Bolsonaro que abarcasse a sua elegibilidade. Talvez o Centrão gostaria de uma anistia até que teria a liberdade de Jair Bolsonaro. Isso seria plausível para o Centrão. Mas eu vejo que o Centrão preferiria um outro candidato a não ser Jair Bolsonaro. Dada essa circunstância política, eu vejo que uma anistia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse a sua liberdade de volta, eu acredito que ela ainda seja possível, né? A despeito aí de estarem falando de dosimetria. Acho que seria possível. Agora, uma anistia em que ele teria a sua elegibilidade de volta, além da sua liberdade, eu acho muito improvável, até porque o Centrão não comprou essa ideia. Fala, Felipe Monteiro. Como é que você avalia? Cine, na meu modo de ver, a política acho do possível, né? A política é buscar o consenso onde tem dissenso e caminhar aonde você pode caminhar para fim de pacificar determinada situação. Então eu vejo, por exemplo, que alterar essa PEC da anistia pela PEC da dosimetria das penas, né? Pensando nos manifestantes de 8 de janeiro que estão com as penas, no modo de ver, exageradas, absurdas, ilegais e ilícitas, pensando nessas pessoas, no modo de ver, faz sim sentido em colocar na mesa essa discussão ao invés da discussão da anistia. Até porque, isso sem entrar no mérito que se eu considero anistia legal, é ruim, é ilícita ou ilícita, constitucional ou inconstitucional, mas eu entendo o seguinte, eu entendo que dá para você ver que esse discurso que foi colocado no passado, de que a anistia seria importante para pacificar o país, com a manifestação de ontem, está claramente dizendo que não vai pacificar o país nenhuma anistia, não é? O país está dividido também nesse tema, também, né? Muitas pessoas querem anistia, muitas pessoas não querem anistia, muitas pessoas estão um pouco se lixando com essa pauta, querem uma pauta muito mais de acordo com o interesse do Brasil. Então eu vejo, por exemplo, que pensando que essa PEC pode chegar num consenso ou pode caminhar no limite para viabilizar a saída ou a redução de pena dos manifestantes de 8 de janeiro, eu vejo sim que é possível e viável colocar essa pauta em discussão. Agora, o que me surpreende é o Gani falar aqui do meu lado que o Paulinho da Força pode ficar preocupado ou sentir ameaça de sanção do governo americano e por isso pode colocar essa pauta de outra forma. Se fizer isso, não dá para um brasileiro e uma pessoa razoável se colocar contra esse tipo de postura. Mas não pode acontecer. Não dá para o parlamentar no Brasil não agir de acordo com suas convicções e de acordo com a representação do povo no Brasil. Pepe, não pode agir de acordo com o texto Pepe, eu não estou falando como ele tem que agir ou como ele não deveria agir. Não estou entrando nesse mérito, até porque no meu comentário anterior eu disse, né, a teoria aqui dos precedentes que se abre e tal. O que eu estou falando é que, como ele é o relator e propôs essa dosimetria, é claro que ele pode entrar no alvo dos Estados Unidos, sim. O que é um absurdo.